O que o Vaticano está escondendo? O Vaticano, coração da Igreja Católica, lar do Papa e berço de segredos milenares. Mas e se eu te dissesse que, atrás de suas muralhas sagradas, existe uma prisão secreta? Um lugar onde o tempo para, o silêncio reina e os pecados mais sombrios da história podem ter sido trancados para sempre? O que é o Vaticano, realmente? Muitos o conhecem apenas como o lar do Papa ou como o coração da Igreja Católica. Mas o Vaticano é muito mais do que uma sede religiosa. Ele é oficialmente um país independente. O Vaticano é o menor estado soberano do planeta, com apenas 44 hectares de extensão, menor do que muitos bairros urbanos. Apesar do tamanho diminuto, o Vaticano possui toda a estrutura de uma nação. Tem bandeira, hino nacional, moeda própria, o Euro Vaticano. Um banco independente, o famoso IOR, o Instituto para as Obras de Religião. Correios próprios que, inclusive, são mais eficientes que o sistema italiano. Um corpo de segurança interna com destaque para a Guarda Suíça e uma força policial moderna chamada Gendarmeria Vaticana. E algo que quase ninguém imagina: um sistema judicial completo, com tribunais, promotores, advogados e até celas de detenção. Mesmo sendo um símbolo de espiritualidade, o Vaticano precisa lidar com crimes, disputas legais, investigações internas e, por isso, mantém um sistema jurídico funcional. Mas o que acontece quando um crime é cometido dentro da cidade mais sagrada do mundo? Para onde vão os culpados? Existe mesmo uma prisão entre os palácios e basílicas? A prisão do Vaticano existe? Entre os museus e jardins sagrados, entre a cúpula de Michelangelo e os salões dourados do Papa, existe um espaço de grades, trancas e silêncio. A prisão do Vaticano. Pouca gente sabe, e muitos não acreditam. Mas o Vaticano tem sim uma prisão real. E não estamos falando de teoria ou metáfora. Estamos falando de celas de verdade, operadas por um sistema penal que funciona de forma independente, ainda que em estreita parceria com a Itália. O Código Penal do Vaticano tem como base o Código Zanardelli de 1889, da Itália, com diversas adaptações ao longo do tempo para se adequar às normas modernas. Ele prevê penas para crimes comuns como roubo e furto, corrupção e fraude financeira, agressões e violência doméstica, crimes sexuais, inclusive contra menores, tráfico e posse de drogas. A Gendarmeria Vaticana, com cerca de 130 agentes, é a força policial responsável pela segurança e pelas investigações dentro da cidade-estado. Eles patrulham, fazem investigações e, quando necessário, prendem suspeitos, inclusive dentro das áreas eclesiásticas mais restritas. Onde fica a prisão? As celas estão localizadas no Palazzo del Tribunale, o prédio do Tribunal do Vaticano, discretamente posicionado atrás da Basílica de São Pedro. Elas são simples, funcionais e usadas principalmente para detenções provisórias ou durante investigações em andamento. Quando há condenações definitivas, principalmente para penas mais longas, os presos são encaminhados a presídios italianos, graças a acordos de cooperação entre o Vaticano e o governo da Itália. Mas a pergunta que não quer calar: se existe uma prisão, quem já foi preso ali? E que crimes conseguiram abalar os alicerces da Cidade Santa? A prisão secreta? Se há uma prisão oficial no Vaticano, controlada por leis modernas e registrada em tratados, haveria também uma prisão secreta, desconhecida do mundo exterior. Essa pergunta intriga historiadores e desperta a imaginação de teóricos e curiosos. Ao longo dos séculos, há indícios e relatos obscuros sobre locais onde o Vaticano teria mantido prisioneiros longe dos olhos do público. Não por crimes comuns, mas por motivos políticos, doutrinários e até espirituais. Documentos antigos e relatos históricos mencionam celas localizadas em locais como o Castelo de Santo Ângelo,
uma fortaleza medieval conectada ao Vaticano por um corredor elevado chamado Passetto di Borgo. Durante séculos, esse castelo serviu como refúgio papal, mas também como prisão de alta segurança. Alguns estudiosos afirmam que durante a Idade Média e o período da Inquisição, figuras consideradas perigosas para a fé ou a estabilidade da Igreja eram aprisionadas ali. Entre eles estariam hereges e dissidentes teológicos, cientistas com ideias consideradas blasfemas, padres acusados de conspiração e até nobres e cardeais envolvidos em escândalos secretos. Há ainda rumores persistentes sobre a existência de celas subterrâneas jamais desativadas, mantidas em segredo nas fundações de edifícios antigos. Teóricos mais ousados especulam que essas prisões fantasmas ainda estariam ativas, não para punir criminosos modernos, mas para esconder verdades incômodas, proteger segredos milenares ou manter sob vigilância aqueles que sabem demais. Se isso for verdade, o que estaria sendo escondido lá hoje? Manuscritos? Relíquias sagradas? Ou pessoas? Casos misteriosos. Não estamos falando apenas de rumores antigos ou lendas medievais. Há casos reais, recentes e documentados que mostram que, sim, o Vaticano prende, interroga e mantém pessoas sob custódia. O mordomo do Papa. Um dos episódios mais emblemáticos aconteceu em 2012, quando Paolo Gabriele, mordomo pessoal do Papa Bento XVI, foi preso acusado de vazar documentos confidenciais do Vaticano para a imprensa. O escândalo ficou conhecido como VatiLeaks e revelou segredos administrativos, conflitos internos e até suspeitas de corrupção. O mais chocante? Gabriele foi detido dentro do Vaticano em uma cela oficial, sob custódia da Gendarmeria Vaticana. Ele foi julgado por um tribunal próprio, condenado a 18 meses de prisão e depois perdoado pelo próprio Papa. Desaparecimentos e teorias. Outro caso polêmico envolve o arcebispo Carlo Maria Viganò, que em 2018 acusou altos membros da igreja de encobrirem abusos sexuais. Logo após suas denúncias, ele desapareceu da esfera pública, alegando que temia por sua vida. Durante meses não se soube onde estava, o que gerou teorias de que ele poderia estar sendo vigiado ou escondido pelos próprios homens da fé. Registros não confirmados. Além disso, há relatos antigos e não confirmados sobre padres excomungados, monges dissidentes e até cardeais acusados de traição que teriam sido mantidos isolados, não como punição pública, mas para evitar escândalos e proteger a imagem da igreja. Em um mundo onde fé e poder caminham lado a lado, é possível que existam prisões que não aparecem nos mapas e condenações que nunca chegam aos jornais. Esses episódios mostram que, por trás dos muros do Vaticano, há um sistema penal funcional e talvez um lado oculto de justiça silenciosa. O Vaticano e seus segredos. Se existe uma instituição onde fé, poder e mistério caminham juntos há séculos, esse lugar é o Vaticano. A Biblioteca Secreta. No coração da cidade do Vaticano está a Biblioteca Apostólica Vaticana, considerada uma das mais antigas e mais bem guardadas do mundo. Ali estão guardados mais de 80 mil manuscritos, muitos dos quais nunca foram mostrados ao público. Alguns estudiosos acreditam que entre esses documentos estariam textos apócrifos sobre a vida de Jesus e dos apóstolos, cartas de imperadores e cientistas que entraram em conflito com a igreja, e até registros antigos de civilizações desaparecidas que poderiam mudar o que sabemos sobre a origem da humanidade. A prisão, apenas uma peça? Para muitos teóricos e historiadores alternativos, a prisão vaticana seria apenas a ponta do iceberg, um instrumento para proteger segredos muito maiores, segredos que jamais poderiam ser revelados ao mundo. O que está escondido abaixo?
Há quem diga que sob as fundações do Vaticano existem templos pagãos soterrados construídos antes da cristianização de Roma, salas subterrâneas lacradas, repletas de artefatos sagrados e arqueológicos, túneis secretos que conectam capelas, catacumbas e arquivos ocultos, fora do alcance da maioria dos religiosos e da ciência moderna. Documentos proibidos? Existem relatos de documentos que teriam sido confiscados ao longo dos séculos durante cruzadas, guerras e julgamentos religiosos, e levados ao Vaticano por conterem revelações perigosas. Profecias, fórmulas alquímicas, pactos políticos, ou talvez verdades demais. A prisão, a biblioteca, os túneis e os arquivos seriam partes de um mesmo sistema? Um mecanismo cuidadosamente construído para guardar os maiores segredos da humanidade? O que está sob os alicerces do Vaticano continua sendo motivo de fascínio e especulação. Documentos ocultos, artefatos sagrados, manuscritos proibidos. Mas, para alguns, existe algo ainda mais inquietante escondido entre os corredores do poder. Um lugar onde decisões silenciosas são tomadas e onde verdades inconvenientes desaparecem. É aí que entra um dos espaços mais misteriosos e controversos do Vaticano, a enigmática Sala Vermelha. A Sala Vermelha do Vaticano. Entre os corredores silenciosos e portas trancadas do Vaticano, existe um lugar que muitos sequer imaginam, e que alguns chamam simplesmente de a Sala Vermelha. O que é a Sala Vermelha? A chamada Sala Vermelha, também conhecida como Câmara Rubra em alguns relatos, é um dos lugares mais misteriosos e especulados do Vaticano. Oficialmente, ela não consta em mapas públicos. Não aparece em registros oficiais e sequer é mencionada pelos guias ou religiosos. Mas relatos antigos, documentos apócrifos e até testemunhos anônimos mencionam sua existência. Segundo essas fontes, seria uma sala restrita, de acesso ultra-secreto, utilizada para encontros críticos, onde decisões que mudariam os rumos da Igreja e até da humanidade foram tomadas. Por que vermelha? Alguns dizem que é por causa da decoração feita com tapeçarias rubras, veludos escarlates e brasões papais. Outros afirmam que o nome é simbólico. Vermelho como o sangue, como o sigilo, como o preço das decisões feitas ali dentro. O que acontece lá dentro? Teorias populares atribuem a Sala Vermelha reuniões secretas entre cardeais e chefes de Estado, leitura de documentos confidenciais, profecias e testamentos papais, deliberações sobre assuntos altamente sensíveis, como aparições, milagres controversos ou escândalos internos, e até mesmo julgamentos secretos conduzidos longe dos olhos do mundo. Há quem diga que nem todos os papas têm acesso irrestrito à Sala Vermelha e que ela é controlada por uma ordem interna da Cúria Romana, formada pelos conselheiros mais antigos e discretos do Vaticano. Mito ou verdade? Oficialmente, o Vaticano nunca comentou sobre a existência dessa sala. Mas imagens antigas, desenhos e até maquetes arquivadas em bibliotecas históricas de Roma apontam para uma estrutura oculta, localizada entre os níveis inferiores dos edifícios administrativos, possivelmente próxima aos arquivos secretos ou às antigas catacumbas. Se essa sala realmente existe, o que já foi decidido ali dentro? Que segredos ela esconde? E será que ela ainda está em uso hoje? O Vaticano é um lugar de fé, história e silêncio. Seus salões ecoam séculos de poder e espiritualidade, mas também guardam segredos que jamais foram revelados ao mundo. A existência de uma prisão, os rumores sobre masmorras esquecidas, a Sala Vermelha e casos misteriosos envolvendo figuras da Igreja, tudo isso desperta uma pergunta inevitável. O que realmente se esconde por trás das paredes do menor país do mundo? Talvez nunca saibamos toda a verdade. Talvez seja exatamente isso que o Vaticano quer.
proteger, preservar ou esconder. Mas enquanto existirem mistérios, a curiosidade humana continuará tentando atravessar os portões do invisível. E você, o que acredita que existe debaixo da Cidade Santa? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias misteriosas e reveladoras. Deixe nos comentários: qual segredo do Vaticano mais te intriga?